Você recebeu uma segunda chance, foi resgatado do fundo do abismo, foi trazido de volta à vida. E agora, Deus lhe pede para fazer exatamente aquilo que você rejeitou antes. Você vai obedecer desta vez? Vai aceitar o chamado? Vai confiar em Deus? Isso é o que acontece com Jonas no capítulo 3. Jonas recebe uma segunda chance. Jonas recebe o mesmo chamado. E desta vez, Jonas obedece. Hoje vamos entender por que a obediência é tão importante e por que Deus oferece graça até mesmo aos nossos inimigos. O capítulo 3 de Jonas começa com um chamado que é idêntico ao primeiro. E veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela a pregação que eu te disser. Ouça isso pela segunda vez, o mesmo chamado, a mesma comissão. Deus não desistiu de Jonas. Deus não o abandonou. Deus ofereceu uma segunda chance. E aqui está um ponto teológico crucial. Na teologia reformada, Deus não oferece uma segunda chance porque Jonas mereceu. Deus oferece uma segunda chance porque Ele é gracioso e misericordioso. Essa é a graça irresistível em ação. Deus não apenas oferece a oportunidade. Ele capacita Jonas para obedecer. E a resposta de Jonas é imediata. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Obediência, ação, resposta. Jonas não hesita, não questiona, não foge. Jonas obedece. Isso nos aponta diretamente para Cristo. Porque Cristo é aquele que obedece perfeitamente a Deus, que diz: Não se faça a minha vontade, mas a tua. Cristo cumpre a vontade de Deus completamente. Agora, Jonas chega a Nínive, uma cidade enorme, que levava 3 dias para ser atravessada, e ele começa a pregar uma mensagem simples e direta de juízo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas não oferece esperança, não fala de salvação. Ele anuncia apenas o juízo. Mas aqui está o ponto crucial. Ao anunciar o juízo, Jonas está na verdade oferecendo uma oportunidade de arrependimento. Porque se Nínive se arrepender, Nínive será salva. E qual é a reação da cidade? E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor deles. Fé, arrependimento, transformação. Os ninivitas, os inimigos de Israel, creram em Deus. Eles se arrependem e se vestem de saco, um sinal de luto e profundo pesar. E isso não é algo que acontece apenas com os pobres ou o povo comum. A notícia chega ao rei de Nínive. E o que ele faz? Ele se levanta do seu trono, tira seu manto real, se cobre de saco e se senta na cinza. Até mesmo o rei se humilha e reconhece a necessidade de arrependimento. Ele então proclama um decreto para toda a cidade, que nenhum homem, nem animal, nem gado, nem rebanho prove coisa alguma, que não comam, nem bebam água, mas que se cubram de saco, homens e animais, e que clamem fortemente a Deus, e que se convertam, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jejum, clamor, arrependimento, transformação. Toda a cidade de Nínive se arrepende. Toda a cidade clama a Deus. Toda a cidade se converte de seus maus caminhos. Isso nos aponta para Cristo, porque é Cristo quem oferece salvação a todos, sem distinção. Judeus e gentios, ricos e pobres, poderosos e fracos. Ele oferece sua graça irresistível a quem Ele quer. Agora chegamos ao ponto teológico mais importante. Por que Nínive se arrepende? A resposta está na soberania de Deus. Deus não apenas oferece a oportunidade, Ele trabalha nos corações das pessoas para que elas se arrependam. O texto diz: E Deus viu as suas obras, que se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus viu o arrependimento e respondeu com misericórdia. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não significa que Ele mudou de ideia de forma arbitrária. Significa que por causa de sua justiça e misericórdia, Ele respondeu à mudança de atitude do povo. Como está escrito em Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim em que ele se converta do seu caminho e viva. Este é o coração de Deus. Esta é sua misericórdia. Esta é a sua graça irresistível. Deus oferece a oportunidade, trabalha nos corações, recebe o arrependimento e oferece salvação. E Nínive, a grande cidade inimiga de Israel, é salva. Isso aponta para Cristo,
aquele que oferece salvação a todos, e deseja que ninguém pereça, mas que todos alcancem a vida eterna. Então, qual é a lição para nós hoje? Deus oferece graça a todos, não apenas aos justos, não apenas aos que já foram escolhidos, mas a todos. Nínive era uma cidade pagã, inimiga do povo de Deus, cheia de violência e pecado. Mas quando ouviram a pregação de Jonas, eles se arrependeram, e Deus ofereceu salvação. Isso é revolucionário. É a graça de Deus em ação, a soberania de Deus demonstrada. Deus não escolhe com base em nacionalidade ou mérito. Ele escolhe com base em sua própria vontade soberana. E quando alguém se arrepende verdadeiramente, Deus oferece salvação. Mas é crucial entender: essa salvação não se baseia nas obras de Nínive, mas na graça e misericórdia de Deus. Isso aponta para Cristo, que oferece salvação pela graça, não por obras, a todos que creem. Então, o que você faz com isso? Como você responde a essa mensagem? Primeiro, reconheça que Deus oferece segundas chances. Se você desobedeceu ou rejeitou o chamado de Deus, Ele ainda oferece uma oportunidade. Ele ainda o chama. Segundo, obedeça ao chamado de Deus. Não hesite, não questione. Obedeça, confie em Deus e cumpra o chamado que Ele tem para sua vida. Terceiro, reconheça que Deus oferece graça a todos. Se você se arrepender, se você se converter dos seus maus caminhos, Deus oferece salvação. E quarto, confie em Cristo, porque é Ele quem oferece salvação a todos, quem não deseja a morte de ninguém, e quem nos dá a vida eterna. Se esta reflexão tocou seu coração, se você quer obedecer ao chamado de Deus e receber sua graça, inscreva-se neste canal. Aqui, estudamos a Bíblia não como um livro de histórias antigas, mas como a palavra viva de Deus, que oferece segunda chance e salvação a todos. Nos próximos dias, continuaremos explorando o livro de Jonas. Veremos como o próprio Jonas reage à misericórdia de Deus, como Deus ensina a ele sobre a importância da compaixão e como Ele trabalha em nossas vidas para nos transformar. Mas tudo começa aqui, com um entendimento de que Deus oferece uma segunda chance e graça a todos. Inscreva-se, ative as notificações e vamos estudar a palavra juntos. Até o próximo encontro da fé, fiquem com Deus e um grande abraço.